Boa tarde, bem-vindos a esta edição do Gente com História. Hoje vamos até Vila Verde ao encontro do José Fernandes da Silva, que por acaso já se encontra à minha espera. Boa tarde, José. Muito boa tarde, querido amigo Américo. Olha, eu gostaria que te apresentasses brevemente, diz-me lá quem és, o que tens feito até aqui, o que fazes agora, assim, resumidamente diz-me quem és. Chamo-me José Fernandes da Silva, nasci a 28 de janeiro de 1948, na freguesia de Sobreposta, ali pertinho do Santuário de Nossa Senhora de Sameiro, Braga. Aos 9 anos, devido à explosão de um fulminante de dinamite, quando frequentava já o ensino primário, ceguei. Tive de recomeçar a minha vida como estudante, primeiro no Instituto São Manuel, na cidade do Porto, onde estive até 1966, perdão, 64, perdão, onde fiz na altura, segundo ano no Liceu Dom Manuel II, atualmente Rodrigues de Freitas. E depois, como no Porto não havia a possibilidade da continuidade dos estudos, passei para o Instituto Branco Rodrigues, na linha do Estoril, onde então completei o 9º ano, na altura o 5º ano, dos liceus do Liceu Nacional de Oeiras. Em simultâneo, quer no Porto, quer depois em Lisboa, no Porto, no Conservatório de Música do Porto, no Carregal, frequentei durante 2 anos o Conservatório de Música, fazendo o 2º ano na altura de solfejo e o 2º ano de piano, que depois em Lisboa completei e fiz no Conservatório Nacional o 3º ano do solfejo. Corresponde hoje àquilo a que se chama a educação musical, e fiz também o curso inferior de piano, que hoje é chamado o curso, creio que é o curso médio de piano. De seguida, fiz um estágio profissional na Praia da Granja. Estudo profissional, não, estudo um estágio que se chamava o estágio para a vida profissional, qualquer coisa, nem me recordo bem o nome dele. Preparei-me então para ser telefonista recepcionista, pelo que fiz um curso na Picaria, na Companhia dos Telefones. Depois fiz um curso, um estágio na APDL, Administração dos Portos de Douro e Leixões, e em 1970, em 22 de abril, mais propriamente, consegui um emprego em Braga como telefonista recepcionista, onde laborei durante 10 anos. Depois, a firma abriu falência. Felizmente, de seguida, consegui uma colocação numa outra firma de construção civil, também como telefonista recepcionista. Também, ao fim de 2 anos, ela abriu falência, e foi então que um amigo me sugeriu que eu concorresse para o ensino como professor de educação musical, uma vez que eu tinha estudado música e, ao longo da minha vida, nunca tinha deixado de exercer, enfim, por carolice, embora, exatamente este dom que tinha, ensaiando grupos corais litúrgicos e acompanhando-os ao órgão. Ingressei então em 1983 no ensino,
Depois tive um longo calvário até conseguir ter a habilitação própria para ser professor profissionalizado. Tive então de tirar um bacharelato em música. Na altura foi um bacharelato em composição. Tive de fazer o 7º ano dos liceus, que também era obrigatório. E só em 1988 é que fui chamado para, durante 2 anos, na Escola Profissional de Viana do Castelo, fazer a minha profissionalização em serviço, ficando em 1990 preparado para efetivamente ser um professor do quadro de nomeação definitivo. Pronto, e a partir daí começou o meu percurso como docente, como professor de educação musical, de que me reformei em janeiro de 2018. Entretanto, olha, tu, entre esse tempo todo, entre telefonista e professor e muitas outras coisas que fizeste, uma das tuas grandes vocações é a escrita. Dedicaste muitos anos da tua vida e tens dedicado, quer à prosa, quer à poesia. Recordas-te da altura em que começaste a escrever e a publicar? Recordo, foi uma fase muito interessante, porque eu era adolescente e o meu professor, já falecido professor Luís Clemente Ribeiro, no Instituto São Manuel, apreciava muito as minhas redações. Chamam-lhe composições, mas acaba por ser exatamente a mesma coisa. E então ele dizia-me, tem muito jeito para escrever. Inclusivamente encarregou-me de 2 atividades lúdicas que nós levávamos em feito no Instituto, uma delas apresentando um trabalho sobre Camões e outro sobre Beethoven. E os 2 trabalhos foram muito interessantes porque eu fiz uma parte escrita e eram para apresentar numa sala de aulas com o público dos meus colegas, e o professor Clemente Ribeiro tinha o cuidado de supervisar-me e de facto verificar aquilo que eu tinha e aconselhar-me o que era melhor para ilustrar esses trabalhos, quer na parte de escrita sobre a obra de Camões, quer depois no Beethoven, escolhendo algumas partituras que fossem mais simples. Ele próprio interpretou, recordo-me ainda, o 3º andamento da sonata patética de Beethoven, e eu escolhi, acho que fui eu que toquei o Para-Elise também de Beethoven, e mais 2 colegas tocaram também 2 peças de Beethoven, e acabou por ser um programa muito interessante. E nessa altura, escrevi efetivamente uns textos, uma série de textos, porque normalmente quando se começa, acho eu, escrevemos tudo e depois verificamos que o tudo ou muito que escrevemos, uma grande parte das vezes, não tem qualidade e portanto, fica na prateleira, fica arrumado. E isso aconteceu comigo. Embora tivesse guardado desses anos de 1964, que é quando eu considero o meu primeiro trabalho, que aliás está publicado num livro, que eu considero que será o meu primeiro trabalho de prosa, e depois em Lisboa, em 1900, e também já em 64, mas depois já perto do Natal de 64, eu comecei então também a escrever poesia. A poesia, eu tive um amigo grande, um amigo que infelizmente se suicidou
ele tinha epilepsia, tinha ataques de epilepsia e, sobretudo, ele recorria a mim quando sentia que ia ter uma crise. Ele confiava em mim. Eu recordo-me perfeitamente que segurava nele como se segurava num irmão, num amigo, e ele tinha tanta confiança em mim que foi ele que começou a incentivar-me e a corrigir as minhas poesias. E ensinou-me o A, B, C da poesia. Como é que efetivamente se cultivavam os versos, a rima, etc., etc., foi, digamos, o grande marco do António Garcia, era como ele se chamava, foi o grande mentor, o amigo que efetivamente me incentivou, me ajudou e me colocou no caminho da poesia. A partir daí, comecei a escrever poesia e apenas publiquei em 1992. Em 1992, eu publiquei o meu primeiro livro de poemas, Cofre de Ternuras, e esse livro é um repositório dos poemas apenas de 1989 e 1992. Nessa altura, eu não coligi os poemas que tinha escrito na minha adolescência, desde 64 até 89. Foi o primeiro livro, foi apresentado no Salão Nobre da Câmara de Vila Verde. A aceitação foi excelente pela parte do público que estava presente e, inclusive, depois recebi 2 ou 3 recepções que incluí nos livros seguintes e, de certo modo, esta aceitação deu-me força para eu continuar a escrever e também a publicar, pois está claro. Mas, entretanto, ao longo da tua escrita, há temas que são muito queridos. Na prosa, sobretudo, debruça-se muito sobre sobreposta. É verdade, não é? É verdade. Bom, sobreposta é, como eu disse no início, é a minha freguesia de origem. A aldeia propriamente é Lagiosa. E Lagiosa porquê? Porque Lagiosa e Sobreposta eram 2 pequenas aldeias e de tão pequenas que eram e tão pouca população que tinham, que em 1749 se fundiram numa só freguesia. De qualquer maneira, praticamente podemos chamar-lhe aqui bairrismo. Lagiosa nunca deixou de ser Lagiosa e Sobreposta nunca deixou de ser Sobreposta. Em 2009, eu resolvi escrever um opúsculozito de música para Sobreposta. E tendo em conta essencialmente o que eu tinha escrito em partituras para o Senhor Bom Jesus Milagres, que é um ex libris de Sobreposta, e Santo Tomé de Lagiosa, que era o padroeiro da minha aldeia de Lagiosa. Esse foi o primeiro livro que eu publiquei, Sobreposta Canta, para Lagiosa, para Sobreposta. Depois, entretanto, tinha nascido a Associação Social e Cultural Sobreposta, que tinha na mira a preservação, ao fim e ao cabo, de tudo quanto dissesse respeito a Sobreposta. E lançaram-me um repto para eu escrever. Eles queriam publicar um livro que focasse, sobretudo, ou essencialmente, Sobreposta. Pronto, escrevi então Ares de Sobreposta. E Ares de Sobreposta é um conjunto de 27 pequenos textos, pequenos contos, mas
todos ligados à tradição de sobreposta, a histórias ouvidas, a histórias contadas, um bocadinho fantasiosas também, e também 20 e tal ou 30 e tal poemas que eu tinha escrito ao longo dos anos. Já estamos a falar, neste caso, ao longo de uns 30 e tal, 40 anos. Mais tarde, a propósito não sei de quê, voltaram a lançar-me um rap que seria, se eu não estaria interessado em escrever mais qualquer coisa sobre sobreposta. Pus-me a pensar, diz que sim. E escrevi então Sobreposta Mater, que teve uma implantação muito grande. Foi apresentado em 2019 com um prefácio extraordinário do escritor bracarense e meu amigo Fernando Pinheiro, que teve um sucesso extraordinário, que me deixou imensamente feliz. E depois, um ano depois, eu tinha escrito também uma série de partituras para sobreposta, quer de cariz coralista, quer apenas instrumental. Ora, como a Associação Social e Cultural de Sobreposta tem o grupo Ensemble, que é um grupo instrumental de 8 componentes, e um grupo coral exclusivamente para cantar canções tradicionais e claro, ali aproveitaram quanto eu tinha escrito para a própria sobreposta, propuseram-me que eu publicasse aquelas partituras num livrito. Saiu então em 2020, Preto, a sobreposta. Infelizmente, devido à pandemia, não pôde ser feita a apresentação. Mas o livro está lá, o livro ficou lá, o livro foi distribuído e o livro gostaram muito dele. Entretanto, não há duas, tem três. No fim de outubro de 2020, eu fui convidado pela Rádio Universidade do Minho, RUM, para participar num programa. Eles fazem todos os domingos um programa alusivo a uma freguesia do distrito de Braga. E estava aprazada uma apresentação para sobre sobreposta e pediram-me se eu também estaria presente com a Presidente da Junta, o Presidente da Associação Cultural de Sobreposta, com mais 2 ou 3 membros diferentes. Eu disse que sim. Durante a entrevista, não sei a que propósito, a locutora disse-me: ó professor, nunca pensou numa monografia de sobreposta? Não. Não. E depois saímos e a Presidente da Junta, que é uma minha querida amiga, disse-me assim: era tão bonito se houvesse uma monografia. Sim, pois é, mas dá muito trabalho. Mas vim para casa e, como tu sabes, América, eu não sou muito uma pessoa de vergar ao peso da primeira coisa que me aparece. Pensei, digo assim, vou fazer uma monografia. Bem, já sei que foi um sarilhão que meti, porque eu não contava que me desse realmente o trabalho que me deu. Mas empenhei-me e trabalhei e tive ajudas preciosíssimas, sobretudo da Sociedade Martim Sarmento de Guimarães, da Biblioteca de Braga, da Universidade do Minho e de alguns amigos. Recolhi textos, li livros, inclusive aqui
o meu querido amigo Américo também me ajudou, mandam para aqui também uns textos que até me foram úteis. E pronto, elaborei e, querendo Deus, no dia 27 deste mês, pelas 15 horas da tarde, o Dr. João Lobo, um ilustre escritor de Braga, antigo deputado à Assembleia da República, advogado, escritor, um magnífico escritor que nós chamamos aqui o Aquilino de Vila Verde, porque de facto a escrita dele é completamente aquilínica, mas realmente de muita, muita categoria. Vai fazer a apresentação do livro, que vai ser inclusivamente ilustrado com cerca de 50 fotografias da minha freguesia natal. Aliás, ele já fez alguns prefácios, não fez? Já que? Fez alguns prefácios aos seus livros. Sim, sim, sim. O Dr. João Lobo já me fez vários prefácios para vários livros e que tu também já leste, e de facto ele escreve extremamente bem. E pronto, e depois é um amigo que está, embora uma pessoa excessivamente ocupada, na altura em que eu o abordo, que preciso dele, ele tem estado sempre. Assim é que é bom. Olha, entretanto, no meio de tudo isto, também escreveste algumas coisinhas interessantes, contos infantis. Pronto, escreveste muito para crianças. Isso foi fruto de quê? Eu principalmente, quando comecei a publicar e a escrever assim digamos, eu acho que depois nós ganhamos uma aceleração, um escritor ganha uma aceleração à medida que vai escrevendo, vai tendo vontade de escrever mais, e foi o que me aconteceu. Assim eu publiquei uns 8 livros de poesia praticamente seguidos. E fui intercalando entre a poesia, mais ou menos para todas as idades, mas também escrevendo, sobretudo, 2 livros, Alfobre de Amores e depois Canteiro Mimoso, com poemas exclusivamente para, digamos, infanto-juvenis. Só em 1900, bom, agora não me recordo, é que me comecei a dedicar também à prosa. Dentro da prosa, escrevi a prosa, digamos, já um bocadinho adulta e um bocadinho voltada para, digamos, para todas as idades, mas também tive em conta, como docente, como professor que fui ao longo de 35 anos, as crianças estiveram sempre na minha mira, na medida em que eu lidava com elas todos os dias, nos intervalos de determinados conceitos que eram ministrados, havia necessidade às vezes de desopilar um bocadinho, e então contava-se uma historiazinha, e eu sempre gostei muito desse género. Então, eles foram um bocado a fonte de inspiração para os seus livros. Justamente também. Eles foram, os meus alunos foram a grande fonte de inspiração para eu começar a escrever continhos para a infância. Mas não só. Eu sempre fui um guloso, e já te disse isto a ti individualmente. Eu fui sempre um guloso pela leitura para crianças. Sempre. Eu gostei sempre muito. Não é por um acaso que eu espero sempre as revistas, por exemplo, a Pontinho e a Rosa dos Ventos, que são 2 revistas infantis. Eu aguardo sempre, que eu gosto, acho que é uma leitura que nos relaxa, que nos tira um pedaço, aquele stress que temos, e nos põe absolutamente
Porque na escrita para crianças há uma linguagem absolutamente levezinha, uma linguagem que vai abordar tudo, mas que, acima de tudo, também tem a tendência de chamar a atenção, de prender um bocadinho quem está a ler. E eu, nesse aspecto, comecei a gostar também da escrita infantil, e tenho já 3 livros publicados infanto-juvenis e tenho mais 3. Até neste caso, vamos dizer, eu tenho 12 livros publicados de poesia, tenho 14 de prosa e tenho 14 de música. E sobre música nós ainda praticamente não falamos. Vamos já lá, vamos já lá. Ora, entretanto, no mundo infanto-juvenil, esses livros todos que tu escreveste são contos pequeninos, como tu disseste. Aliás, os teus contos, na generalidade, são contos de pequena dimensão, com uma linguagem muito própria, muito característica da zona onde tu vives, aí da zona de Sobreposta, de Vila Verde, aliás, todo o distrito de Braga. Uma linguagem muito regional, não é? É, toda a minha escrita, estás a falar certinho porque lestes os prefácios todos, eu sou exatamente um defensor absoluto do regionalismo. Isto é, eu utilizo muito a linguagem que é falada aqui na zona de Braga e de Vila Verde. Eu, sendo de Braga, como, por exemplo, diz o João Lobo, o nosso escritor vilaverdense, que, tendo nascido em Braga, é mais de Vila Verde do que de Braga. Pois estou, porque eu casei para aqui com 28 anos e já tenho 73, já tenho 45 anos daqui de Vila Verde, não é? Portanto, sou de facto, como ele diz, mais de Vila Verde do que propriamente de Braga. Mas eu gosto de utilizar a língua, aquela que me habituei a falar e ouvi falar à minha roda, não é? E esses são os termos, vocabulário que eu habitualmente utilizo nos meus livros. E é engraçado, como tu frisaste, é que todos os escritores que me prefaciam, ou quando falam sobre a minha obra, referem que eu sou efetivamente dos escritores mais defensores do Minho e também essencialmente aqui desta parte do Baixo Minho. Entretanto, da tua prosa, nos contos, quer infantos-juvenis, quer nos outros, para adultos e para todas as idades, os teus contos geralmente têm um final aberto, não têm um fim definido. É propositadamente? É o teu gosto pela escrita que te obriga a isso? Como é que isso acontece? Não, é propositadamente. E eu gosto, quando escrevo um texto, no fim gosto que ele tenha que dê uma lição de vida. Aliás, tu também és assim. Tu até perguntas se achas que é assim ou é assado, ou coisa Exatamente. a tua escrita. E eu gosto essencialmente de dar um fim moral aos meus contos. E até te digo uma coisa interessante. Aqui há tempo escrevi um livro, escrevi um conto que há de sair num livro, ainda não sei quanto, mas há de sair, que era Falta de Galo. E a Falta de Galo é a história do Galo de Barcelos, mas depois com um complemento que eu lhe dei, digamos que é uma história dentro de outra história, não é? Chamemos-lhe assim. E mandei-o ao João Lobo e ele manda-me dizer: magnífico conto, mas ó Zé, para o seu tipo de escrita, o final não diz nada em relação àquilo a que estamos habituados.
E eu digo porque o que é que aconteceu? A história prende-se com uma moça que foi acusada injustamente, foi a tribunal, ganhou de facto a questão e ela tinha sido, ao fim e ao cabo, ofendida e acusada injustamente, e eu, no fim, não pus que o réu foi, de facto, punido, mas não disse porque é que foi punido. E ele disse-me, o réu, ele é advogado de qualquer maneira, não só foi punido, mas tem de ter uma pena por isto e por aquilo, por aquilo outro. E fica. E eu digo assim, realmente. E então fiz um fim diferente. Escrevi e mandei-lhes assim, assim está bem. Isto assim já é a sua escrita. Portanto, aquilo que estava a dizer é verdade. A minha escrita, não, de facto, os finais não são fechados, eu não gosto. Quer dizer, ficam bem, porque uma grande parte dos escritores utilizam o final fechado, em que a pessoa é que tem de deduzir, etc. E eu também, em alguns, também, como tu sabes, também tenho alguns em que fica um bocadinho a suspense, não é? Mas na maior parte não tenho a suspense. Na maior parte dos contos, eu efetivamente tenho a abertura. Eu digo aquilo que quero e aquilo que acho que deveria ser. Mas o escritor tem que ser assim, não é? O escritor tem que dizer aquilo que quer, não é aquilo que os outros querem. Exatamente. Não, mas podíamos ficar efetivamente pela suspense, não é? Sim, Podíamos sim. ficar naquele ponto de deixar ao leitor a tarefa de continuar, de descobrir, de descodificar, não é? Mas eu gosto de facto de dar um fim que eu entendo ser um fim moral e um fim conclusivo aos meus contos. Gosto. E faço isso praticamente digamos, entre infantos juvenis, eu tenho uma média de ter uns 400 e tal contos, e praticamente poderemos dizer que 5 quartos, mais ou menos, devem ser exatamente com o final aberto. Entretanto, na tua escrita, que é muito fluente, parece mesmo ao sabor da pena, neste caso, ao sabor do teclado, qual é a parte do conto que tu tens mais dificuldade em escrever? O princípio, o meio, o fim, o enredo? Como é que isso se processa? Mais o fim. Eu sinto às vezes dificuldade. O meio, de facto, eu tinha o tal meu professor Luís Clemente Ribeiro, desde o início, desde a minha terceira classe, que me ensinou-nos a nós todos. Um texto deve ter uma introdução, uma explanação e uma conclusão. Eu acho que isto são 3 regras essenciais para quem escreve. Isto adapta-se a um conto, adapta-se a um romance, adapta-se a uma novela, adapta-se a tudo. Nós, efetivamente, conseguimos fazer uma boa introdução em que expliquemos ao leitor aquilo que vamos fazer, a nossa intenção, e depois consigamos explanar, desenvolver o tema e depois dar-lhe uma conclusão. Eu acho que isto são 3 pontos essenciais. Uhum. Para mim é muito fácil fazer o desenvolvimento. Às vezes até sou obrigado a retirar partes, porque entendo que se calhar estão ali pontos a mais, estão ali e depois começo a cortar. E também não é a primeira, nem a 10ª, nem se calhar a 100ª vez em que eu faço um texto e no fim refaço e do que tinha no início não fica nada. E tu sabes que isso também é verdade, não é? Claro, é Nós acontece. começamos, fazemos
Mas depois ali ficava melhor aquilo, mas depois fazemos tantas alterações que, de repente, se calhar é melhor recomeçarmos. Já me tem acontecido muitas vezes. E também me tem acontecido, às vezes, fazer e arrumar e nunca mais lhe pagar. Também já tenho feito trabalhos que tenho arrumado e que depois digo assim, cara, isto é capaz de dar, e depois pego com outra força, com outra intencionalidade, e acaba por surgir às vezes um texto que não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que foi feito e muito menos com aquilo que tenho na altura como exemplo a seguir. Olha, entretanto, ao longo destes tantos anos em que já escreves, em que já editas, nunca te lançaste num romance, não é a tua área de predileta. Gostas muito mais do conto e da poesia, certo? Eu já comecei, de facto, mais do que uma vez, um romance. E até também, como tens verificado, já em três, creio que foi em 3 ou 4 oportunidades, eu escrevi como contos pequenos romances. Está inclusivamente aqui no Cantil de Sabores, que foi o livro que saiu há 2 semanas. O primeiro conto é precisamente um romancezinho. É um romancezinho. Bom, É parecido com uma novela, digamos assim. sim, mas uma novela acaba por ser um romance. A novela é mais leve, é mais coisa, o romance é um bocado mais denso, mas pronto. Mas quer uma coisa, quer outra, eu tenho tentado em pequena proporção. Não tenho passado das 40 páginas sensivelmente. E já comecei, por acaso, por umas 3 vezes, comecei um romance. Não sei porquê, de repente, começava a pensar, bom, tenho que ter uma estruturação, eu tenho de fazer mentalmente uma estruturação, depois começar, efetivamente, a delinear capítulo a capítulo, parte a parte, etc. E depois perco-lhe aquela vontade Exatamente. de andar. Exatamente. Eu penso que se eu conseguir dar ao meu leitor um texto que o satisfaça e que também me satisfez a mim na escrita, isto Ótimo. para mim é tão válido como um bom romance. Claro, claro que sim. Eu digo isso porque normalmente as pessoas dizem escreveu contos, não é de dia, escreveu poesia, escreveu disto, escreveu daquilo, mas um romance nunca escreveu. E há quem diga, eu não concordo nada com isso, mas há quem diga que um bom escritor tem que escrever romances. Eu acho que um bom escritor tem que escrever aquilo que gosta e aquilo que chega bem ao leitor. Por isso é que perguntei. Mas de qualquer maneira, também tem muita poesia editada, tem muita poesia, quer para quer infantil-juvenil, quer de todo o género, e a tua temática na poesia é muito variada. Vais buscar temas muito variados. Mas, sobretudo, há temas que são muito mais da tua predileção. Quais são esses temas? Dizes bem, eu quer na poesia infantil-juvenil, quer na poesia já mais sénior, se lhe poderemos chamar assim, porque às vezes a poesia mais séria até agrada muito aos miúdos, porque a linguagem pode ter pode ser uma linguagem que se adapte às duas partes, e depois também aquilo que se lê na poesia, às vezes, a interpretação é um bocadinho de cada um que a lê, não é? Mas eu gosto imenso de variar os temas. Eu acho que qualquer coisinha me dá para fazer um poema. Nos livros que tenho, 2 livros que tenho, que não sei também quando sairão, mas tenho um livro que eu pensei ser o último livro, que se chama Derradeiras Pétalas.
É um livro em que eu faço praticamente uma retrospecção da minha escrita poética desde a infância até a esta altura, até a absoluta adultidade. E eu procuro, digamos, dentro daqueles temas, que são 60 poemas, dentro dos temas que eu mais glosei ao longo da vida, fazer praticamente um retrato desse tipo de poesia que eu escrevi a partir dos meus 16 anos. E pensei efetivamente que era o meu último livro de poesia. Mas, entretanto, numa altura pediram-me para 2 eventos se eu podia escrever uns poemas e deram mais ou menos os tópicos daquilo que queria. E eu escrevi. E lembrei-me assim, agora onde é que vou meter isto? Comecei um novo livro. Comecei um novo livro, ainda vai há pouco tempo, e nesta altura já tem 19, 30, 41 poemas. Pois Não é. pares de escrever, pronto, está visto. Não, eu acho que nunca escrevi tanto como tenho escrito desde que me aposentei. Ótimo, isso é excelente. Mas entretanto, pronto, a nossa conversa já é um bocado longa, como pode imaginar. Mas eu estou à tua. Mas eu estou à Sim, tua. sim, não te preocupes com isso. Eu gostava, sobretudo, para finalizarmos a nossa entrevista, que tu dissesse, assim, de uma forma muito breve, o que é que te falta escrever, que tu nunca tinhas escrito, o que é que tu achas que era importante escrever, que nunca escreveste? Não sei. Não sei. Estava à espera dessa resposta. Porque tu, como sabes, é assim, a escrita surge de repente. Somos capazes de passar um dia, uma semana, um mês, sem ter ideias, mas Depois depois, vem tudo. num fluxo, Vem tudo. escrever 20, 50 páginas. Já me tem acontecido isso, não é? Não sei. Não sabes. Era a resposta que eu esperava que tu desses, realmente. Eu acho que quem soubesse já tinha escrito. Mas gostava de escrever qualquer coisa que me dissessem isto superou tudo quanto fez até agora. Isso gostava. Mas se não escrever, também fico satisfeito pela recepção que tenho tido dos trabalhos que tenho elaborado ao longo da minha vida. Olha, como homem, como escritor, como poeta, como pessoa, um dia que deixes de escrever, que deixes de estar entre nós, o que é que gostarias que ficasse para a recordação de ti próprio? Que recordação é que tu podias deixar bem vincada nas pessoas? Eu acho que é sempre importante quando nós, ao longo da vida, nos interessamos pelos outros, porque quando se escreve música, poesia, ficção, quando, como eu, dediquei 50 anos à vida litúrgica, ensaiando grupos corais, acompanhando ao órgão, eu penso que o que gostaria que ficasse, e que penso que alguma coisa ficará, é exatamente o produto de tudo aquilo que eu fiz e que eu fiz, de facto, com alma, com coração, com gosto, com profissionalidade, e isso é que eu gostava que ficasse, que entendessem que tudo aquilo que eu fiz foi por amor e nunca com o sentido de ganância. Esse será o meu grande gosto quando um dia tiver de partir, como toda a gente. Até porque tu, em termos de modo de vida, nunca fizeste a escrita de modo de vida. A escrita nunca te deu pão para viveres. És amador, digamos assim. Nunca vivi da minha escrita. Aliás, eu escrevo mais para os meus amigos e
para oferecer do que para ganhar dinheiro. Eu dá-me a impressão que nunca ganhei dinheiro com os livros. Gasto dinheiro para... Mas dá-me gosto. Sim, Também, sim, sim, sim. também, graças a Deus, também a vida também me correu bem. Ajudou-te a não precisar disso, não é? Embora eu trabalhasse muito para chegar onde cheguei, a verdade é que depois a vida correu-me de perfeição. E eu não sou daqueles que me posso queixar de ter sido mal recompensado do trabalho que fiz. Portanto, não escrevo para ganhar, mas escrevo com o prazer de dar aos outros e para dar um prazer a mim próprio também. Não é? Também é um prazer pessoal, não é exclusivamente para dar aos outros. É também um prazer pessoal em primeiro lugar. E depois a recepção, evidentemente, que me consola em absoluto. E também, em primeiro lugar, e em último lugar, e em todos os lugares, deste-nos o prazer da tua presença e da tua companhia durante estes minutos largos, com a tua história de vida, com a tua presença. Muito mais havia a dizer, mas de futuro teremos um outro programa para falarmos de muito mais coisas que vos quero por dizer, porque isto é como as estrelas, não tinha fim. Eu quero realmente agradecer-te, trazer aqui mais um bocadinho de gente com história, que é a tua história de vida, e desejar-te para o futuro muito mais escrita, muito mais presença na arte e nas letras, porque é necessário que haja gente a escrever, e sobretudo numa área em que tu gostas tanto de escreves muito bem, que é no infantil juvenil, porque as crianças é o melhor do mundo e nós temos que saber cuidar delas. Zé, aquele abraço, um bem-aja por tudo. Num destes dias, este lindo testemunho de vida vai ser postado, vai chegar a todos os que quiserem ouvir. Podes agora despedir-te de todos os que te vão ouvir, porque eles vão estar a ouvir de certeza. Américo, eu é que agradeço esta delicadeza de me incluires neste espaço de muito bom gosto e de muita delicadeza, e sempre que precisares e eu estiver disponível, podes contar comigo, cá me encontro. Boa tarde. Boa tarde e obrigado.